Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Mais um webinário aqui com vocês. A gente já dá um gás nesse ano. Hoje estou aqui com o Reinaldo, engenheiro de serviços da Growbot aqui no Brasil. E vamos falar de um assunto muito interessante que nós aqui da Growbot estamos batendo na tecla desde o ano passado. Esse ano nós vamos continuar falando sobre esses assuntos, que são os carregadores para veículos elétricos. Se apresente, Reinaldo. Já dei uma introduçãozinha aqui sobre você. Tá. Boa tarde, pessoal. Prazer conhecê-los. Meu nome é Reinaldo, sou engenheiro de serviços da Growbot e, conforme o Guilherme comentou, hoje o foco da apresentação serão os carregadores veiculares da Growbot. Então, é um prazer, mais uma vez, estar aqui e apresentar para vocês esse novo produto, essa nova tecnologia da Growbot, que, inclusive, já estão sendo comercializados no Brasil. Tá? Então, será um prazer apresentar um pouco mais sobre essa tecnologia. Tá? Então, vou começar aqui fazendo a introdução em relação à nossa apresentação. A ideia é ser bem objetivo, que a apresentação não fique tão extensa para não tomar tanto tempo de vocês. Então, começando aqui, tá? Esses são os tópicos da nossa apresentação. Então, vamos começar pela linha residencial, tá? Então, vou comentar um pouco mais sobre o TOR de 7 kW, que é a solução para situações residenciais. Posteriormente, iremos comentar sobre o TOR de 40 kW, que já seria uma solução comercial, um tipo de carregador de carga rápida, né? E, posteriormente, o Guilherme vai comentar mais sobre as características gerais dos carregadores veiculares, né? E também sobre monitoramento e agendamento de carga, as configurações, agendamentos, tudo que você consegue realizar para carregar esses veículos elétricos, tá? Ao decorrer da apresentação, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, também fiquem à vontade para realizar perguntas, tá? Que ao longo da apresentação a gente vai selecionando as perguntas mais interessantes e esclarecendo para vocês, tá? Então, de qualquer forma, fiquem à vontade para realizar as perguntas. Então, iniciando aqui pela linha residencial, tá? Eu trouxe aqui algumas informações em relação aos veículos eletrificados no Brasil, tá? Então, divididos aqui em basicamente 3 segmentos, que são os elétricos híbridos, que geralmente são aqueles veículos que são carregados através da frenagem, né? Então, existe aquele efeito eletromagnético, e acabam carregando as baterias, através desse processo. Existem também os veículos elétricos híbridos plug-in, no caso eles funcionam assim como os veículos híbridos, porém eles possuem mais uma entrada para fazer esse carregamento externo. Então, de qualquer forma, você consegue utilizar um carregador veicular para carregar esse veículo elétrico híbrido com esse plug-in. Tá? E também os veículos 100% elétricos, que são 100% as baterias, famosos BEV. Então, são separados nesses três segmentos aqui, os principais, tá? Eu trouxe aqui também algumas informações em relação ao mercado de veículos eletrificados no Brasil, tá? Então, em 2021, nós pegamos esses dados aqui, através dessa fonte aqui, a Anfavea, Então, em 2021, entre janeiro e outubro, foram licenciados cerca de 26.940 veículos eletrificados no Brasil, tá? E ano passado, no mesmo período, entre janeiro e outubro, teve um total de 38.687 veículos eletrificados licenciados no Brasil. Então, houve um crescimento de aproximadamente 43% em relação ao ano anterior. Tá? Então, assim, é um mercado que vem crescendo constantemente no Brasil. Então, a gente tem que dar uma atenção, que é um tipo de mercado, assim como o sistema fotovoltaico, que teve o crescimento exponencial, e o mercado de veículos eletrificados no Brasil também vem crescendo exponencialmente, assim como sistemas fotovoltaicos. Tá? Então, é uma parcela do mercado interessante que vale a pena se capacitar e buscar mais informações a respeito.
Então, dando continuidade aqui. Uma travando. Tá. Isso aqui é em relação à projeção da EP para os próximos anos no Brasil. Tá? Então, a EP é uma empresa de pesquisa energética, tá? E ela definiu as seguintes metas, que até 2025, 1,8% de toda a frota seja constituída por veículos eletrificados no Brasil. Tá? Em 2030, aproximadamente 3,5%. Tá? Então, teremos por aí 180 mil unidades de veículos eletrificados no Brasil. Tá? Isso significa que, conforme o crescimento de veículos eletrificados no Brasil, nós precisaremos de carregadores veiculares para atender toda essa demanda. Né? Inclusive, até 2030, a expectativa é que tenhamos 1 milhão de unidades rodando no Brasil. Isso não significa que, obrigatoriamente, precisa ter um carregador veicular por veículo elétrico. Né? Então, significa que a demanda por carregadores veiculares será maior ainda que a quantidade de veículos rodando no Brasil. Então, é um mercado que tem um potencial muito grande em relação ao carregamento de veículos elétricos. Eu trouxe aqui também um cálculo que mostra qual é a economia, né, realizada em um veículo a combustível, né, que funciona a combustão, e um veículo que funciona de forma eletrificada. Tá? Então, aqui eu dei um exemplo, né, de uma pessoa que utiliza o carro, né, e percorre 30 km por dia durante um período de 365 dias. Então, ela vai percorrer 10.950 km por ano. Tá? No caso, com um veículo a combustão, né, considerando que ele utiliza gasolina e ele percorre aproximadamente 7 km por litro, serão necessários 1.565 litros de gasolina por ano. Tá? Esse é o gasto de gasolina por ano. Então, considerando aqui o preço da gasolina aproximadamente R$ 5,00 por litro também, terá um custo anual de R$ 7.825, tá? Para percorrer 10.950 quilômetros por ano. Tá? Então, é um cálculo aproximado, assim, a gente sabe que pode variar, né? Tanto a autonomia do veículo quanto o preço do combustível local, tá? Mas é um exemplo aqui, e nesse caso terá um custo, né, de deslocamento de R$ 7.825 mil reais por ano, tá? R$ 7.825 mil reais por ano. Então, isso aqui é um exemplo do veículo a combustão, tá? Posteriormente, eu trouxe aqui uma expectativa para um veículo elétrico, tá? No veículo elétrico, o dimensionamento é um pouco diferente, tá? A autonomia é um pouco diferente. Nesse caso aqui, o dimensionamento é realizado em quilômetros por quilowatt-hora, né? Então, aqui a gente substituiu os litros, né, por quilowatt-hora, né? A gente está falando em energia nesse caso. Então, um consumo médio de um carro elétrico, né, para percorrer 6 quilômetros, vai basicamente 1 kWh. Tá? Então, considerando os mesmos 10.950 mil quilômetros para percorrer em um ano, né, dividido pela autonomia de 6 quilômetros, né, por kWh, serão necessários 1.825 kWh por ano. Tá? Então, essa é a energia que vai demandar por ano para a gente ter uma autonomia de 10.950 mil quilômetros, né, para percorrer. Então, isso vai dar um consumo médio mensal de aproximadamente 152 kWh. Tá? E isso equivale a aproximadamente um sistema fotovoltaico, por exemplo, de 1,5 kWp. Tá? Mais uma vez aqui, esses cálculos estão bem superficiais, né? Vocês sabem que tem outros fatores externos que podem influenciar diretamente, né, nesse dimensionamento. Mas, assim, é uma visão mais geral para vocês terem noção do custo, né, de um veículo elétrico e a diferença de um veículo a combustão. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter um custo de 90 centavos por quilowatt-hora, né, para percorrer essa quilometragem. Então, no total, o custo com energia será de R$ 1.642,50 por ano. Tá? Então, essa aqui é a diferença entre um veículo elétrico para um veículo a combustão. Então, teremos uma economia anual de R$ 6.182,50 por ano. Tá? Então, assim como o sistema fotovoltaico, né, que tem também essa questão sustentável
ele também te traz uma economia, né? Então, são mercados bem similares, né? Além de ter todo esse aspecto sustentável por conta da questão da emissão de CO2, né, que é evitado nesse caso, você também tem a sua economia, né, a monetização. Então, é um mercado bem interessante também, assim como o sistema fotovoltaico, que tende a crescer cada vez mais também no Brasil. Tá? Então, para esse tipo de cenário que eu apresentei anteriormente, nós temos essa solução, tá? Que é o TOR, nosso carregador inteligente de veículos elétricos, que é compatível, inclusive, com o sistema de energia solar. Então, se você tem um inversor instalado na sua residência, né, o excedente de energia, por exemplo, você pode utilizar para carregar o seu veículo elétrico. Tá? Então, esse é um diferencial também dos nossos carregadores. Tá? Esse carregador, ele é um carregador CA. Então, nesse caso, ele vai ligado diretamente na rede elétrica. Tá? Os módulos fotovoltaicos, eles não são ligados diretamente nesse carregador. Tá? É uma informação importante para deixar claro para vocês. Ele é conectado diretamente na rede elétrica. Tá? Então, ele é um carregador doméstico, ele possui 5 metros de cabo incluso para distância, né, até a entrada do veículo. Ele é um carregador que possui o plug tipo 2, tá? Então ele é compatível com grande parte do mercado de veículos elétricos e eletrificados. Como eu disse anteriormente, ele é monofásico 220 volts, né? Então seja fase-fase ou fase neutra, o importante é que seja 220 volts a tensão dele. Potência de 7,3 kW e a corrente máxima de saída de 32 amperes, tá? Então esses são os dados de potência e corrente elétrica. Tempo de carregamento geralmente é entre 7 a 15 horas. Isso vai variar conforme a capacidade da sua bateria, tá? E o percentual de carga dela. Então, de qualquer forma, você tem essa comunicação Wi-Fi, então você consegue acompanhar quanto de energia o carro está sendo demandado, tá? Em tempo real, assim como a geração dos inversores, né, que vocês estão bem familiarizados, né? Inclusive, você consegue fazer todo esse monitoramento de forma remota, que é bem interessante também. Ele possui a proteção IP65, tá? Então ele tem proteção contra respingos de água e tudo mais, e tem uma garantia de 3 anos, tá? Então esse é o nosso carregador veicular de 7 kW, que inclusive já está sendo comercializado no Brasil, tá bom? Dando continuidade aqui. Agora vou fazer uma introdução em relação à nossa linha comercial, tá? Então já seria para uma aplicação um pouco diferente da linha anterior, né? Essa aqui seria uma aplicação para um sistema maior, né, de carregamento mais rápido também, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma informação bem interessante, né? Que o desafio hoje dos veículos elétricos é a autonomia, né? Então, quando um cliente vai numa concessionária, né, ele vai lá e vai perguntar para o vendedor qual é a autonomia do veículo elétrico, né? Então, quantos quilômetros eu vou conseguir percorrer com a carga da minha bateria completa? Essa vai ser a primeira pergunta que o cliente vai fazer para o vendedor, né? E um dos agravantes são os poucos pontos de recarga e demora de recarga, né? Hoje nós temos esse desafio aqui no Brasil. Como é uma nova tecnologia, os veículos elétricos, não existem tantos pontos de recarga, né? E tem a questão da demora da recarga, né? Então, quando você for fazer uma viagem de grande percurso, por exemplo, você vai precisar parar, né, o veículo por conta da autonomia e recarregá-lo, né? E para você fazer um recarregamento rápido, será necessário um carregador de alta potência, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui um exemplo bem interessante. Então, nesse caso aqui, eu trouxe um Mini Cooper, tá? O Mini Cooper ele tem uma autonomia de 234 quilômetros, tá? Então, com a carga completa da bateria, ele consegue percorrer 234 quilômetros de distância, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de viagem que seria entre Maringá a Londrina, por exemplo, tá? Então, entre Maringá e Londrina, você vai ter uma distância de 100 quilômetros, tá? Aproximadamente.
Então, você consegue fazer uma viagem completa. Você consegue ir até Londrina, por exemplo, e voltar, porque o Mini Cooper ele vai ter essa autonomia, né? Então, nesse caso aqui, com uma carga completa, você vai conseguir realizar essa viagem. Porém, se você precisar realizar uma viagem entre Maringá e Curitiba, a autonomia do Mini Cooper, por exemplo, não será suficiente para realizar todo esse percurso, né? Então, será necessário realizar uma parada, né, basicamente no meio do caminho, aqui na região de reserva, para fazer esse carregamento, né? Então, a ideia é que esse carregamento seja realmente rápido, né? Então, que demore cerca de 30 minutos, uma hora, que será basicamente o período de almoço, de alguma refeição, algo do tipo. Então, enquanto você para o carro, o veículo, né, para almoçar, para jantar, o veículo elétrico vai carregando, né? Então, em cerca de uma hora ali, a ideia é que você tenha esse veículo já com toda a carga completa para você seguir viagem. Então, nesse primeiro momento, né, a ideia é você fazer essa pausa aqui no meio do caminho, na região de reserva, completar a sua carga na bateria e prosseguir com a viagem, né? Então, basicamente, como se você fosse encher o tanque, né? Só que nesse caso, a gente vai carregar a nossa bateria, tá? Dei um exemplo aqui também, né? Esse gráfico aqui é bem intuitivo, que mostra, né, que a relação de potência e tempo, né? Então temos essas duas grandezas. Então, no caso aqui, ele apresenta, né, que quanto maior a potência do nosso carregador veicular, nesse caso aqui, estamos com um exemplo de 43 kW, né, o tempo de carregamento completo da nossa bateria vai ser em torno de 20 a 30 minutos, por exemplo, né? Isso, claro, vai depender de como está o percentual da bateria, de descarregamento da bateria e qual é a capacidade dessa bateria também, né? Mas é bem interessante porque um carregador veicular de 2 kW, por exemplo, ele vai demorar cerca de 12 a 14 horas para realizar todo esse carregamento, né, para completar a carga da bateria. Enquanto um carregador de 40 kW, ele vai demorar entre 20 a 30 minutos. Né? Então, realmente, quanto maior a potência, né, do seu carregador veicular, mais rápido será o tempo de carregamento da sua bateria. Tá? E para isso, nós temos essa solução. Tá? A solução seria o Thor de 40 kW, tá? É um carregador CC. Tá? Vocês vão perceber também que existem, né, carregadores AC e carregadores CC. Isso em relação à saída, tá? A saída do carregador veicular até o veículo eletrificado. Né? Geralmente, os carregadores CC eles possuem uma potência maior que os carregadores AC. Tá? Então, é uma informação bem interessante também para compartilhar com vocês. Tá? Então, esse carregador é um carregador de 40 kW, que tem uma carga mais rápida. Ele possui também, assim como o Thor de 7 kW, um cabo de 5 metros incluso. Ele possui uma saída simples ou dupla, né? Então você consegue também carregar dois veículos ao mesmo tempo, porém, nesse caso, a sua potência vai ser a metade, né? Então sairá 20 kW para um lado e 20 kW para o outro veículo, tá? Ele é um carregador veicular trifásico 380 volts, tá? Então ele é energizado também diretamente na rede elétrica C, tá? Então a alimentação dele é trifásica 380 e a saída, né, que vai para o veículo elétrico é em corrente contínua, tá? Então o tempo de carregamento, né, vai ser entre 1 a 2 horas, né? Então vocês percebem que é bem diferente já em relação ao modelo anterior. O tempo de carregamento, nesse caso, ele vai ser muito mais rápido, tá? E além disso, ele possui essa comunicação Wi-Fi, é um produto também que possui IP65 e garantia de 3 anos, tá? Então, é uma solução também que nós temos para carregar os veículos elétricos de forma mais rápida, né? Que seria para aplicação em postos de combustível, mercados, né? Em locais que a gente precisa fazer paradas, né? Eventualmente. Então, pessoal, basicamente foi essa a minha parte na apresentação. E eu vou deixar com o Guilherme agora para realizar a apresentação sobre mais detalhes em relação aos carregadores veiculares, tá? Então, Guilherme, pode ficar à vontade para dar continuidade na apresentação, por gentileza. Beleza, show de bola. Pessoal, eu vou dar sequência aqui na apresentação. O Reinaldo,
ele apresentou para vocês aí as nossas soluções para esses dois cenários, né, que existem hoje para carregadores de veículos elétricos, né? O primeiro cenário residencial, né, para você colocar um carregador na casa do seu cliente, que é um carregador mais lento, né, que ele vai carregar o carro lá no final de semana ou durante a noite. E a outra solução nossa é a solução maior, que são para as cargas mais rápidas, que serão mais aplicadas em locais comerciais, onde o local gostaria de, né, receber um dinheiro pelas recargas, ou até, né, ser um ponto, uma isca aí para atrair clientes para carregar o carro de maneira rápida. Em 20 minutos ali você consegue, né, carregar consideravelmente o carro, diferente do outro carregador que é mais residencial, que em 20 minutos você carrega poucos quilômetros, né? Poucos quilowatt-hora que dão poucos quilômetros. Já o outro não, ele é uma aplicação diferente. Então nós vamos ter aí duas soluções para vocês utilizarem, né? Então agora, né, que ele já passou para vocês aí uma característica geral, a característica geral dos produtos, eu vou passar a característica geral dos EV Chargers da Grovit, tá? Que será muito interessante vocês terem isso aí como base aí no conhecimento de vocês na hora de ofertar. Tá, nós temos basicamente 4 tipos de carregadores, tá? 4 tipos de carregadores, 4 maneiras, na verdade, 4 maneiras de carregar o carro. A primeira delas é você colocar o carro diretamente na tomada. Esse daqui é a pior maneira de todas, é a maneira mais insegura possível, né? Que é o modo 1. Você pegar o carro e colocar ele na tomada. Onde que isso aqui vai ser utilizado? Situações de emergência, né? Em situações onde não tem o que fazer, está num cenário muito ruim, né? Tem uma outra solução, que é o modo 2, que ele é um carregamento de emergência, é um carregador que ele vem junto com o carro. Quando você compra um carro, né, um veículo elétrico, ele vai acompanhado junto com ele um carregador de emergência, né? Assim como aquele kit, né, para você trocar o pneu do carro, também vem esse carregador de emergência, que ele é um pouco melhor do que o de colocar na tomada. Colocar na tomada direto é a pior maneira possível, sem segurança, sem comunicação entre o carro e a tomada, é só o modo mais extremo, tá? É extremamente não recomendado fazer isso. Inclusive, pode até perder, às vezes, a garantia do carro. Então, é um modo que não é para ser feito. Já o modo de emergência, que é o modo 2, onde você utiliza um carregador portátil, né, que ele parece como se fosse uma régua de tomada, ele é um carregador extremamente lento, né, ele vai carregar o carro de forma muito, muito lenta, porém, é a maneira correta para você utilizar em cenários de emergência. Então, o modo 1, você não vai utilizar em hipótese alguma, né? Já o modo 2, você vai utilizar essa tomada de emergência que você vem junto com o carro, só que ela é lenta, né? Então, por um cenário de emergência. Ela possui uma proteção bem pequena, né? Comunicação e controle bem simples. É só para você sair do lugar e achar um carregador correto. Então, esses dois primeiros modos são os modos de emergência, só que o modo 1 não deve ser utilizado de maneira alguma, porque ele não tem segurança. Já o modo 2, ele é muito lento. Agora temos os modos, né, corretos, que é o modo 3 e o modo 4. O modo 3 é um carregador, né, CA, né, onde ele já possui controle, já possui comunicação com o carro, né, ele é mais voltado para residências, porque ele tem uma potência menor, né. Futuramente a gente pode fazer um binário específico só para carregadores CA, que são os carregadores de corrente alternada, carregam o carro em corrente alternada, e eles vão de potências até 22 kW, geralmente, tá? Eles não têm potências muito elevadas, porque não vale a pena, né? As potências, porque os carros não estão preparados, né, para potências elevadas de carregador CA, pelo menos os veículos, né, casuais, utilitários, né? Não estamos falando de caminhão, ônibus, essas coisas, assim, os veículos para família. Já o quarto modo, né, de carregar é um carregamento CC, corrente contínua. Então, o modo 3, a gente carrega em corrente alternada, né, e a gente tem uma limitação aí de potência. Já o modo 4, ele já carrega em corrente contínua, praticamente direto na bateria. Antes disso, tem apenas um conversor CC-CC, né, para controlar esse carregamento. Mas ele não tem nenhum estágio de conversão, porque a bateria ela é corrente contínua, né? Ou seja, se a gente está carregando em corrente alternada, tem que ter um estágio aí de conversão,
né? Já o carregamento CC não, ele já é direto, né? Claro que vai ter ali um conversor antes também, para garantir segurança e vida útil. Para o carregamento CA, nós temos o TOR de 7 kW, né, que é o que o Reinaldo apresentou para vocês. Para o carregamento CC, nós temos aqui no Brasil o TOR de 40 kW. A Growet, ela possui até 150 kW no mundo. Acredito que em breve aí nós vamos trazer essas soluções, né, para o Brasil, conforme esse mercado for amadurecendo. Né, igual o Reinaldo apresentou para vocês, quanto maior potente for o carregador, né, mais rápido vai ser feita a recarga. Beleza? Então, o modo 2 é de emergência, o 3 é mais para o residencial e o 4 é o modo de carregar o carro em corrente contínua, que é o modo comercial aí que a Growet tem. E claro, né, assim como muitas coisas na parte da engenharia, existem padronizações, né? E como sempre, a gente é diferente dos Estados Unidos e em alguns países. O nosso padrão, né, da maioria dos carros produzidos aqui no Brasil, né, e também que vem aqui para o Brasil, eles são do padrão europeu e do restante do mundo, né, que é o padrão tipo 2 para os carregadores de corrente alternada e no padrão CCS2 para os carregadores de corrente contínua. Né? Os carros da América do Norte, Japão, China e da Tesla, eles são outro tipo, né, de carregador. Então, eles não são do carregador que vem, não são do tipo, né, de conector que vem no carregador da Growet. O TOR de 7 kW ele vem com o tipo 2 e o TOR de 40 ele vem com o tipo CCS2. A Growet possui, né, um adaptador que você consegue, como se fosse um adaptador de tomada, né, para você plugar equipamentos, né, com outro padrão de conexão. Só que isso aí é vendido à parte e não está disponível no Brasil. Então, o que nós vamos ter disponível no Brasil nesse momento é o tipo 2 e o CCS2, que atendem a grande maioria dos carros que estão vindo aqui. Só para vocês verem um pouco mais de perto, né, como que é. O carregamento em corrente alternada, ele tem esse formato, e o de corrente contínua tem esse formato, né, bem parecido. A única diferença é que ele tem esses pinos a mais aqui embaixo, que é o positivo e negativo. Né? Nós estamos falando em corrente contínua, então é positivo e negativo. E aqui dá para ver melhor no carro, tá? Como que funciona. Né? Os carros geralmente têm essa configuração, para você conseguir carregar em corrente contínua e corrente alternada. Se você for usar um carregador de corrente alternada, você vai conectar apenas na parte de cima. Se você for usar um carregador de corrente contínua, acaba encaixando nos dois. Né? Dá para ver aqui, ó, né, no conector, né, de cada um dos tipos de carregadores. Né? O carregador de corrente contínua, ele não tem os pinos, né, de corrente alternada, que é fase 1, neutro, fase 2 e fase 3. Tem apenas de comunicação, que estão em cima, o do terra, que está no meio, e o mais e o menos. Que é o que a gente pode ver aqui nessa figura da direita, tá vendo? Só tem os 3 de cima e os de potência embaixo. Já o carregador de corrente alternada, ele não tem os de baixo, ele só tem os de cima. Né? O nosso TOR de 7 kW, ele é monofásico. Isso significa que ele só vai ter os de comunicação, que é o PP e o CP, o L1, o terra e o neutro. Ele não vai ter o L2 e o L3, porque ele é um carregador de corrente alternada monofásico. Se a gente estivesse utilizando um carregador de corrente alternada trifásico, a gente teria o L2 e o L3 também. Beleza? Então, basicamente, né, no nosso TOR de 7 kW, você vai encaixar apenas na parte de cima aqui do carro, ele vai ter só os pinos de comunicação, terra, fase 1 e neutro. Já o de 40 kW, nós vamos ter o mais e o menos aqui também. A vantagem, né, do nosso carregador é que a gente tem as proteções, né, então ele não é apenas, né, um carregador simples. Né, ele tem proteções contra a descarga atmosférica, né, nós temos DPS integrado, proteções de temperatura, curto-circuito, tensão, fuga de corrente. Então, com isso a gente garante, né, que o carregamento do carro ele vai ser da melhor maneira possível, né, e seguro. Ele é compatível, né, com todos os carros. Né? Alguns deles vai precisar fazer alguma adaptação, se o carro ele for padrão americano, por exemplo, padrão chinês, mas os carros que estão vindo para o Brasil, eles já são padrão europeu, né, que a gente está utilizando, né, aqui no Brasil. Agora, se você está importando um carro, né, pode correr esse risco. E aí, o ideal seria ter um adaptador. Aqui algumas imagens, né, de projetos instalados, né, principalmente aqui no Brasil. Então, esse carregador já está sendo vendido, né, um produto que já está sendo ofertado e está sendo bastante interessante. O pessoal está colocando totem, né? Eles colocam um totem metálico. Esse totem metálico, eles colocam um carregador, eles colocam um QR Code para divulgar alguma coisa,
né, para o pessoal colocar no Instagram, tirar uma foto e por aí vai. Aqui já são fotos na Europa, né? Na Europa o pessoal tem feito sistemas junto com os sistemas de armazenamento, então, né, nós estamos batendo nessa tecla aqui dos veículos elétricos, né, porque eles fazem parte, né, dessa nova onda aí que vai surgir, que é o mercado de armazenamento, que é o mercado de baterias de lítio, mercado de inversores híbridos. Então, o carregador de veículos elétricos, ele é um agente, né, que vai trabalhar em conjunto aí nesse novo mercado. Né? Então, o nosso carregador, né, tem essa vantagem de ser mais um componente aí no sistema fotovoltaico do seu cliente, que é da Growbot. A gente vai conseguir estar na mesma plataforma, vai conseguir fazer algumas integrações. Então, eu vou falar um pouco agora sobre o monitoramento e agendamento de carga. O carregador, né, que nós estamos trazendo aqui para o Brasil, ele tem vários modos de funcionamento. Né? O modo mais comum é o plug and play, que é esse primeiro aqui. O plug and play a gente pode chamar também de plug and charge, né? Conecte e carregue. É você deixar o carregador instalado, né, na parede ou no totem, você arranca, né, o conector dele, coloca no carro, vai começar a carregar instantaneamente, sem você precisar fazer nada, sem você precisar ativar no aplicativo, ativar na tela, passar algum cartão, nem nada. Ele é plug and play, tirou, carregou. Né? Geralmente, essa solução aqui ela vai ser utilizada quando você não quer fazer nenhuma cobrança para o seu cliente, você não quer controlar nada, você não quer, né, ter acesso a nada que ele está fazendo, apenas deixar lá, né, o carregador e tirou, carrega o carro. Muito utilizado em residência, né, que o cara ele não está preocupado aí, né, com esse controle de acesso e tudo mais. Ele apenas quer parar o carro dele lá e carregar sem dor de cabeça. Né? Então, o plug and play é para você deixar um modo mais livre, né? Um modo mais livre. Você tira o conector, coloca no carro e começa a carregar. Os outros modos, né, se você coloca o carregador para ele trabalhar, por exemplo, no mobile app, só vai ser possível começar a carga do carro depois que ocorrer, né, uma ativação no aplicativo. Né? Então, se você está com o modo mobile app, você vai pegar o carregador, encaixar no carro, aí ele não vai carregar. Você vai ter que entrar no aplicativo e dar um play para ele começar a carregar. Né? Isso aí é importante para você quando você quer fazer algum controle. Né? Pelo aplicativo, você coloca lá, eu quero carregar 10 minutos, eu quero carregar 10 reais, também é possível. Ou eu quero carregar 10 kWh. Então, você consegue colocar lá no aplicativo até quando você vai carregar. Né? Você consegue colocar alguns limites, fora ativação. E apenas no Tor de 40 kW é possível ativar o carregamento pelo touchscreen, se você quiser. Né? Ele tem uma tela touchscreen. Já o de 7 kW, né, que é o residencial, ele não tem essa tela touchscreen. E aí que vem uma questão muito interessante, né, que a gente gostaria de explicar para vocês. Nós da Growbot, nós oferecemos o carregador, né, a solução do carregador. Não tem integrado no carregador, né, a questão de controle de usuário, controle, agendamento, né, de usuário, não tem cobrança. Né, o cliente ele não vai fazer um pagamento para a Growbot, ele não vai fazer passar o cartão no nosso aplicativo, passar o cartão, né, no carregador. Ele basicamente, nós estamos fornecendo aqui o carregador para o usuário. Né? Ou ele vai utilizar na casa dele ou no comércio. Caso, né, o seu cliente ou você gostaria de instalar o carregador para gerar uma fonte de receita ou fazer algum controle, algum agendamento, né, de carga, de usuário, você vai colocar num condomínio, por exemplo, vai colocar num restaurante, num hotel, se você quer fazer uma cobrança do uso, ou você quer controlar quem está usando, ou colocar uma agenda ali, né, quem vai utilizar em cada horário, é necessário usar um software terceiro, né, que a gente chama de sistema back-office, que é um software que você vai ter que encontrar no mercado, ou você vai ter que desenvolver, né, para você fazer essa cobrança com o seu cliente. Existem empresas que elas são especializadas nisso já no Brasil, né, que elas oferecem para você, né, essas ferramentas. Assim como você já deve conhecer ferramentas de monitoramento que não são do fabricante, ferramentas de pós-venda que não são do fabricante, são ferramentas terceiras que você consegue contratar, você vai também poder contratar uma ferramenta de gestão aí de carregadores de veículos elétricos, que já existe muito nos outros países e existe
né, no Brasil também, algumas empresas que já estão sendo especializadas nisso. Então, você vai ter que pegar o nosso carregador e você vai ter que comunicar o nosso carregador com essa ferramenta terceira, essa ferramenta de back-office. E para isso, né, é necessário que exista um protocolo de comunicação entre o nosso produto e a ferramenta que você está utilizando aí para fazer cobrança, gestão de usuário, por aí vai. O protocolo é o OCPP 1.6. Né? Então, provavelmente, quando você ir atrás dessa empresa que vai fazer todo esse controle para você, eles vão falar, o carregador tem o protocolo OCPP 1.6, que é um protocolo específico para carregadores de veículos elétricos. Você vai falar que sim, que o carregador da Growbit possui e que com isso ele vai conseguir desenvolver a ferramenta, né, ou a aplicação para fazer essa gestão de acesso, de cobrança, né, pela utilização do carregador. Então, isso vale, né, para os dois modelos. E isso é muito importante, né, vocês saberem. No começo pode ser que, né, seja um pouquinho mais complicado, mas no futuro a gente espera que existam diversas ferramentas e na ferramenta eles falam, a nossa ferramenta ela é compatível com os carregadores da Growbit. Né? Então já está pronto. Né? Você só apenas tem que assinar a ferramenta ou comprar a ferramenta, já vai estar preparado. São coisas que estão sendo construídas e desenvolvidas, tá? Mas o importante que eu queria deixar explicado aqui para vocês é que nós temos o protocolo aberto, né, OCPP 1.6. E pelo aplicativo, né, tirando em consideração essa questão ali de pagamento, né, que você tem que utilizar uma ferramenta terceira, é possível você fazer o controle, né, remoto de carga, da carga do carro, né, o agendamento inteligente. O agendamento inteligente é você falar, eu quero carregar meu carro às 9 horas. Né, você vai sair, né, para jantar e por aí, e o carro carrega sozinho, né, por exemplo, porque você colocou lá para carregar às 9 horas. E o controle remoto é que você consegue dar o início e o fim remotamente, através do aplicativo da Growbit. Então, isso fica muito interessante. Fora, né, o monitoramento que você consegue ver, né, o quanto você carregou cada dia, por semana, o quanto isso representa em reais, né, se você configurar lá, cada quilowatt-hora é R$1, por exemplo. Então, você fala, pô, já gastei R$30 esse mês, e por aí vai. Tem bastante coisa interessante para fazer no aplicativo. E como eu falei para vocês, dá para vocês configurar, né, na versão do aplicativo, né, o tempo, quanto tempo você quer que fique carregando, qual é a capacidade da bateria que você quer carregar e qual é o orçamento que você quer gastar nessa recarga. Né? Então, isso também acaba sendo bastante interessante, né, para você ter um controle estratégico dessa recarga, se você quiser. Caso contrário, se você não quiser ter esse controle, deixa ali limitado para carregar o carro até encher a bateria, por exemplo. E além disso, né, dá para a gente determinar, né, algumas proibições para, por exemplo, não carregar o carro em momentos que a energia estiver mais cara. Vamos supor que você está colocando o carregador, né, no seu estabelecimento e você não quer utilizar, né, você não quer que utilizem, na verdade, né, o carregador no momento que a energia é mais cara, né, porque para você vai ser um prejuízo, vamos supor assim, né. Mas você pode colocar no aplicativo, né, os horários que você não deixa carregar o carro, porque é um horário mais caro. A gente chama de horário de pico, né? Então também é possível fazer essa configuração. Agora, apenas para o carregador de 7 kW, que é o carregador residencial, então a gente está excluindo aí o carregador de 40 nessa função, é possível a gente trabalhar com ele em conjunto com o sistema fotovoltaico existente, tá? Então, o TOR de 7 kW, é possível a gente colocar uma configuração nele, que ele só vai carregar o carro com excedente de energia. Isso acaba sendo muito interessante, né? Carregar o carro só com excedente de energia. Assim você, né, vai conseguir falar que você está dirigindo através do sol. Né? Só com o que sobrar do seu sistema fotovoltaico você vai mandar para o carro. Ou seja, você não vai utilizar a rede, você vai aumentar o seu autoconsumo. Em vez de você mandar energia para a rede elétrica, essa energia vai ficar com você. Então você tem ali seu inversor, seu sistema fotovoltaico, e vamos supor que você já está com nossos inversores mais modernos, né, que são os inversores híbridos, que já estão disponíveis aqui no Brasil. Você está lá com o seu sistema e você está atendendo as cargas, né, da residência, só que está sobrando energia. Né? Você manda então para a bateria. Só que você não está usando a bateria, as cargas estão sendo bem alimentadas e vai sobrar mais energia. Essa energia você mandaria para a rede. Né? Com um carregador TOR 7 kW, é possível você configurar para você mandar para o carro. Então você vai mandar para a rede só o que sobrar, né, de tudo.
Isso aumenta bastante o seu autoconsumo. Cada vez menos você vai mandar energia para a rede, a energia vai ficar com você. Isso vai garantir ganhos cada vez melhores, né? Ainda mais com essa nova regulação, nessa lei, né, que diminui a vantagem da injeção na rede, né, em alguns cenários. E que isso vai ser progressivo, né, ao longo do tempo. Então, cada cenário é um cenário, precisa ser estudado, mas, de qualquer maneira, nós temos uma solução que possa driblar, né, algum cenário que possa não ser vantajoso. Então, nós vamos ter cada vez mais soluções onde a energia que você está produzindo vai ficar com você, e essa aqui é uma delas, onde a gente vai mandar essa energia para o carro através do Thor de 7 kW, tá? Não é o de 40, só o de 7. E aqui, né, apenas um gráfico, né, para exemplificar, né, um sistema só com solar, né, olha como que é. Né, o vermelho é o consumo de energia, tá? Você tem consumo durante a noite e consumo no começo da manhã. E o sol, né, ele é esse verde aqui, né, que está crescendo. Né? Ou seja, o azul é o que nós estamos mandando para a rede, bem nesse momento aqui, que é o excedente, certo? Então, o excedente de energia. Durante a madrugada, nós estamos utilizando a rede elétrica, né? Nós estamos pegando da rede elétrica. Qual que é a estratégia, né, com carregador veicular mais bateria, que é o slide anterior? Na metade do dia, em vez de a gente mandar para a rede, né, exportar, nós vamos mandar para a bateria. Na outra metade do dia, a gente vai mandar para o carro. Né? Então, a gente não vai mandar energia para a rede, mas a energia está ficando com nós. E a bateria, a gente pode utilizar ela durante a noite. Né? Então, a gente vai pegar cada vez menos da rede e vai mandar cada vez menos para a rede. A energia que nós estamos produzindo vai ficar com a gente. A rede vai ser o nosso backup. É o backup do nosso backup. Então, nós vamos conseguir aumentar o nosso autoconsumo para 98%, cada vez mais independentes aí dessa questão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Né? Deixem agora aqui suas dúvidas, né, para a gente conversar um pouco. A gente pode voltar alguns slides. Sigam a Grovat aí nas mídias sociais. Tem Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn, para vocês ficarem atentos às nossas novidades. Né? O Instagram é Grovat do Brasil, né? Então é bem fácil, Grovat do Brasil. Ali vocês vão conseguir acompanhar os próximos webinários que nós estamos fazendo. Né? São webinários como esse aqui, né, que, poxa, foi legal, a gente conseguiu juntar mais de 80 pessoas aqui, né, para conhecer um produto, né, da Grovat. E sempre, né, vamos divulgar mais webinários, né, nas nossas mídias sociais. Vamos... eu tirei a câmera sem querer. Vamos cada vez, né, trazer mais novidades, né, novidades quentes aí que estão chegando para esse ano, tanto em questão de produto, tanto em questão de tecnologia, questão de pós-venda. Então, né, cada vez mais, né, nós vamos trazer coisas aqui para o Brasil e nos acompanhem, né, para ficar por dentro aí de tudo que está vindo. Tá? Esse ano vai ser muito bom. A gente está bastante entusiasmado, né, para os próximos passos. Espero que vocês tenham gostado e deixem aí alguma dúvida, algum comentário para a gente discutir. Eu vi aqui que deixa eu ver, o Juvencio Mariano, né, fez uma pergunta aqui, eu até perdi. Colocar no escritório do integrador para clientes, qual seria as questões de regulamentação? Tá. Aqui a regulamentação, né, ela não é igual do sistema fotovoltaico, tá? Ela é diferente. Nós não estamos injetando energia na rede, tá? Os nossos carregadores, eles não são bidirecionais. A gente está pegando energia da rede para carregar o carro, tá? Ou energia do fotovoltaico, se a gente for utilizar, né, o motor de 7 kW no modo só para carregar o carro com excedente, tá? Mas nós vamos tratar o carregador com uma carga muito grande que nós estamos colocando ali no local, né? Como se fosse um ar-condicionado que nós estamos instalando. Então, ele é uma carga que está carregando o carro. Em vez de você carregar seu celular, você está carregando um carro agora, né? Então, a gente não utiliza as mesmas normas, né, do fotovoltaico, assim, tem que apresentar para a concessionária, tem que homologar, por aí vai, né? Mas existem algumas normas de instalação que precisam ser seguidas, tá? A NBR 17019, que essa norma, ela exige, ela coloca ali os requisitos de projeto, de infraestrutura, de proteção que você tem que colocar. Não é simplesmente pegar o carregador
da Grovat de 40 kW e colocar na tomada do local. Né? Você tem que fazer um projeto de infraestrutura. Você vai fazer um circuito para ele, vai colocar umas proteções, dependendo, né, do cenário que a norma exige. Então, é muito importante que vocês se atentem à norma NBR 17019, né, e outras normas que vão surgir também, né, sempre ficar atento, porque é um mercado que ele é novo no Brasil, né, os números de veículos elétricos estão cada vez crescendo, então, né, cada vez mais vão se falar aí de carregadores também. Os locais vão começar a ficar cada vez mais preparados para poder ter esses carregadores instalados, né? Por quê? Vamos supor que você tem um hotel, né? O hotel ele tem um padrão de entrada, certo? A gente tem um disjuntor ali, tem um padrão de entrada, e se você coloca uma carga de 40 kW a mais, que é o carregador nosso, ele vai estar preparado para essa carga de 40 kW a mais? Né? Pode ser que o padrão de entrada não seja suficiente. Então, cada vez mais, os locais eles vão estar se preparando para colocar carregadores. Pode ser que eles não coloquem o carregador nesse primeiro momento, mas eles já deixam o circuito pronto, já deixam o padrão de entrada pronto. Isso é uma coisa que vocês vão ter que prestar atenção também. Né? Mas, igual eu falei para vocês, é como se nós estivéssemos colocando uma carga grande a mais, né, no nosso cliente ou na nossa loja. Né? Isso faz com que tenha que prestar atenção no padrão de entrada. Tá? Para residências é 7 kW, né? Então às vezes não interfere tanto, mas é o de 40, precisa levar isso em consideração, tá? Porque pode ser que não seja suficiente. Então cada vez mais a gente vai profissionalizar esse setor e contem com a gente. Nós estamos trazendo produtos, soluções inteligentes, de alta qualidade, para vocês já começarem. Para quando bombar, quando todo mundo tiver um carro elétrico, vocês já serem os pioneiros da sua cidade, da sua região e conseguir largar na frente. Né? Hoje todo mundo tem um celular. Né? Há 10, 15 anos atrás, não. Então, a mesma coisa vai acontecer com o carro. E a ideia é que vocês se tornem pioneiros e nós estamos, né, empurrando, né, e forçando, na verdade, né, isso no mercado. A gente tem que trazer solução, tem que trazer tecnologia para que o mercado avance. Tá? Nós vamos sim disponibilizar essa apresentação, tá, pessoal, no YouTube. E deixa eu ver aqui, se tiver mais alguma coisa. Ó, esses carregadores já estão no Brasil, tá? A gente tem eles já disponíveis na Aldo, tá? O carregador de 7 e de 40. E em breve em mais distribuidores, tá? Mas na Aldo, no site da Aldo Solar, vocês vão conseguir já encontrar esses carregadores disponíveis, tá? Inclusive, a gente acho que não comentou, o de 40 kW, a gente tem a versão dupla, né? Que ele tem dois carregadores, tá? Dá para carregar 2 carros ao mesmo tempo. Claro que você não vai colocar 40 kW em cada carro, né? Vai dividir. Se você carregar 2 carros ao mesmo tempo no carregador de 40, vai no máximo 20 kW por carro, tá? Aí perguntaram aqui, né, Rodrigo Carral, a outra opção da Grovat, que carrega até 22 kW, não está mais disponível? Está disponível, tá? Porém não está no Brasil ainda. A gente tem o carregador de 22 kW, carregador CA, ele é trifásico, tem o de 11 e tem o de 22, só que ainda não está disponível no Brasil, tá? Ainda não temos essa versão no Brasil. Nós começamos com o de 7, que eles atendem todos os carros, né, e o de 40 kW CC, que atende todos os carros, tá? Uma curiosidade, Bruno, que não necessariamente o de 22 kW ele é melhor que o de 7 ou o de 11, tá? Ele carrega mais rápido, mas tem carro que ele não aceita. Por exemplo, o Mini Cooper que a gente apresentou aqui, o máximo que a gente consegue carregar ele em corrente alternada é 11 kW. Então, se a gente colocar um carregador de 22 kW no Mini Cooper, ele não vai conseguir puxar os 22 kW, tá? Ele vai puxar só 11 kW. E isso, cada vez mais, vocês vão encontrar essas informações, tá? Vocês vão ter que, na hora de pesquisar o carro, né, você vai ter que ver lá qual que é a potência máxima que ele aceita em CA e qual que é a potência máxima que ele aceita em CC, tá? Para você também não colocar um carregador a mais ali para o seu cliente. O que tem também é o de 22 kW duplo, né? Para carregar 2 carros com 11. Mas ainda não está no Brasil, tá, pessoal? Vamos focar no de 7 e no de 22. Desculpa, no de 40, né? Que é o de corrente contínua.
Os carregadores, aí a pergunta do Giovanni Guerreiro, os carregadores não possuem problemas em estar instalados no tempo, assim como os módulos fotovoltaicos ou assim como os inversores da infraestrutura coberta. Certo. Nossos carregadores, eles possuem proteções, né, contra água e contra poeira, mas, cara, de qualquer maneira, é recomendado você colocar uma pequena cobertura, né, para você garantir a vida útil, garantir que, né, não vai gerar nenhum problema de forma precoce. É sempre bom, né, investir um pouco mais aí em proteção, justamente para você ficar mais tranquilo, tá? Não deixar ele exposto diretamente no sol, ele é um equipamento eletrônico. Se o sol estiver batendo diretamente nele, ele vai se aquecer mais, pode ser que ele perca eficiência, vida útil e por aí vai, né? Quando você, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Quando vocês querem instalar um equipamento que você quer proteger ele do sol, né? Uma coisa bem interessante é você colocar ele voltado para o sul, né? Assim como a gente coloca os módulos fotovoltaicos voltados para o norte, para a gente captar mais energia, quando você coloca um equipamento voltado para o sul, significa que não vai ter incidência direta de sol nele, tá? Então, isso é uma dica importante que a gente utiliza em projetos de off-grid, quando a gente quer proteger as baterias, os inversores também. É por isso que nas usinas de solo, né, os módulos estão voltados para um lado e o inversor está para o outro. A gente vê o Gilberto Borges falou assim, mas isso 11 kW são o limitante do Cooper. O ideal é ter um mais potente, dando o melhor para cada carro. Exato, exato. Tem que verificar, Gilberto, fazer uma pesquisa aí, né, dos carros e ver qual que é a potência deles, né? O 11 kW é uma limitação do Cooper, mas, né, tem carros aí que suportam bem mais que isso, né? Tá. No projeto com adição de baterias de lítio como armazenamento, vocês sabem informar se há um ganho na rapidez do carregamento? Então, não muda, porque o carregamento ele é feito pelo carregador, né? Então, não tem nenhum ganho ali. O carregador ele vai pegar da parte CA da instalação. Tá? Isso significa que se tiver algum problema na parte CA da instalação, não vai ter como carregar o carro, né? Se tiver na escuridão, né, blackout, não tem como carregar o carro, porque a gente carrega através da fonte CA. Aí o carregador CA, ele transforma CA para CA, para o carro, e o carregador CC transforma CA para CC. Ele tem um estágio de conversão, né? Então, assim, você carregar o carro através da bateria de lítio de um sistema de armazenamento não vai mudar na velocidade, tá? O que muda é a potência do carregador. Deixa eu ver. A norma, Fabiano, é a NBR 17019, tá? E ela referencia outras normas, tá? Assim como todas as normas. Você começa a estudar uma norma, quando você vê, você tá indo além, porque uma norma referencia a outra, né? E aí, quando você vai ver, uma norma maior que a outra. Então, mas comece pela 17019, NBR 17019. Acho que é isso, né, pessoal? Acho que é isso. Acho que hoje foi um dia muito legal aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ah, espero que vocês utilizem os carregadores, né? Comecem a utilizar para vocês verem, sentir como que é, tá? Os carregadores, eles fazem parte dessa nova onda aí do mercado. E para finalizar, né, antes de passar a palavra final para o Reinaldo, eu vou dar uma sugestão bem legal para vocês, né, sobre os carregadores. Muitas pessoas já estão instalando os carregadores para usar como uma isca, né, para atrair clientes. Por quê? Quando você tem uma loja, quando você tem um restaurante, quando você tem um hotel, né, quando você tem um carregador de veículo elétrico, você vai acabar atraindo pessoas que têm carros elétricos para o seu estabelecimento. Pessoas com carros elétricos vão estar mais propensas a almoçar na sua loja. Pessoas com carros elétricos vão estar mais propensas a se hospedar no seu hotel, almoçar no seu restaurante, na verdade, né? Visitar a sua loja. Então, é uma forma de você atrair pessoas, né, clientes, para o seu local. Muitas vezes você nem vai cobrar pelo carregamento. O pessoal usa lá, mas com uma isca. Vamos fazer uma conta simples. Vamos supor que nós estamos pensando aqui no Mini Cooper, né, que a gente apresentou aqui. O Mini Cooper, ele tem 32 kWh. 32 kWh. E 32 kWh, né, o cara vai demorar ali mais ou menos uma hora para carregar, né, usando o Thor de 40 kW. Tá? Uma hora ele vai carregar. É o tempo dele almoçar, né, no seu restaurante, certo?
Vamos fazer uma conta, né? Se a tarifa é R$ 1 por quilowatt-hora, significa que se você carregar a bateria do carro dele completo, do Mini Cooper, você vai gastar 32 kWh, que dá R$ 32. Né? Então, é facilmente você colocar, às vezes, isso, né, no seu restaurante. Né? Você diluir isso aí nos custos do seu restaurante, mas você está atraindo um cliente com poder aquisitivo bem interessante nesse momento. Então, o custo que você vai ter da pessoa indo lá para carregar vai ser pequeno. Né? Ela não vai conseguir ficar 5, 6 horas carregando lá. O carro vai recarregar 100% do momento. Então, em uma horinha só, ela vai ficar lá carregando. Então, é isso que o pessoal tem mais utilizado, tá? E vocês que têm empresa de energia solar, o pessoal também tem colocado nessas lojas, né? O cara deixa o carro dele carregando e aproveita e já faz uma reunião com vocês, né? E isso acaba sendo bastante interessante para fechar negócios, tá? Eu vi aqui, né? O Rodrigo Carral falou que a maioria dos carros, né, no mercado brasileiro carregam apenas a 7 kW. Alguns novos, como o Cooper e os BEV da Volvo, carregam a 11. Não é muito válido aumentar a potência de carga C. Quer carregar mais rápidos ou DC em estradas ou postos estratégicos. 7 a 11 kW é mais suficiente. É isso aí, Rodrigo. Por isso que a gente trouxe o de 7 nesse primeiro momento, porque ele vai atender a grande maioria, tá, dos cenários. A gente pensou em, primeiro, né, começar a introduzir o tema no mercado, o pessoal começar a aprender, sair, né, da inércia, começar a apresentar soluções, e aí, conforme a gente vai sentindo, a gente vai trazendo mais opções. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido aproveitoso, que vocês tenham pego algumas informações, e conte conosco. Até o próximo webinário. Né? Reinaldo, palavrinhas finais aí para a gente encerrar. Bom, perfeito. Então, obrigado, Guilherme, pela apresentação sensacional. Obrigado a todos os participantes que ficaram até o final. A gente teve uma presença bem significante para nós. Só ressaltando que nós gravamos, tá, o webinar, vamos postar no YouTube, tá? Então todo o material foi gravado e em breve estará disponível para vocês, tá? Mais uma vez, agradecendo a presença de todos e até a próxima. Um abraço a todos vocês. Até mais. Fechou, vou encerrar. Falou, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.